mas grande parte desse movimento que a gente viu do dólar vindo para baixo foi próprio dólar perdendo o valor de mercado. Tivemos uma surpresa na inflação no ano de 2025 e também devemos ter para 2026, né, seguindo aí as grandes economias do mundo. Então aqui a relevância da eleição ela é muito maior que eventualmente em outros países. Tivemos alguns erros aí no passado, né, que nos levam a termos a Selic que a gente tem hoje, mas acredito que agora a tendência é a gente cada vez mais buscar uma neutralidade, né, nos nossos juros. A gente está num momento aí muito descolado da parte de juros do resto do mundo, que naturalmente abre mais espaço para caso a gente dê uma organizada na questão fiscal, a gente consiga cortar juros de maneira bastante significativa. Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos iniciando aqui o ano de 2026 e iniciando também, acho que a nossa temporada de podcast aqui da Monefica. Acho que é com um tema aí bastante relevante, que é falar um pouquinho sobre cenário econômico para 2026 e também estratégias de investimento, né, para que você, investidor, possa se posicionar para o ano que está já aí acontecendo. Então, convidei aqui o Guilherme é nosso CEO aqui da Monefica, para a gente conversar um pouquinho sobre a parte de investimento e cenário econômico, que vai ser algo bastante pertinente e que tem sido pauta aí em muitas conversas com os nossos clientes. A ideia é a gente separar em 4 grandes blocos, começando pela parte internacional, seguido pelo cenário Brasil. Posteriormente, a gente entra na performance das principais classes de investimentos no ano de 2025, para daí sim, né, colocar e trazer um pouquinho como o investidor deve se posicionar para o ano de 2026. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado, prazer estar aqui mais uma vez, iniciando o ano de 2026. A gente fez uma pausa ali no final de 2025, acabou não produzindo muito conteúdo e a ideia é que a gente comece a explorar um pouquinho mais essa parte, comunicar melhor com os nossos clientes e pessoas que querem naturalmente entender um pouquinho mais da parte de gestão patrimonial e investimentos. Então, Perfeito. prazer estar aqui novamente. Muito obrigada. Então, vamos começar. Quais são os principais pontos de atenção, principalmente de cenário externo, que o investidor deve se atentar nesse ano de 2026, Guilherme? Bom, a gente elencou alguns tópicos aqui que a gente entende que vão ser bastante relevantes para 2026. Pelo menos nessa nossa perspectiva aqui, a gente sabe que naturalmente o mundo muda muito rápido. Sim. Primeiro ponto, questão da desaceleração global. Então, depois daquele ciclo que a gente teve de pandemia 2020, 2021, e a gente teve depois todos aqueles estímulos em 2021, 2022, o mundo cresceu de maneira bastante rápida, 2023, 2024, e a gente entende que a partir de 2025, especialmente agora 2026, a gente já tem um crescimento, olhando o mundo como um todo, inferior ao ano anterior. Então, crescimento de 2026, ligeiramente inferior ao crescimento de 2025. Naturalmente, vão ter países e países. Então, provavelmente, Europa crescendo menos do que 2025, China crescendo menos, próprio Brasil crescendo menos, mas talvez aí Estados Unidos, sempre com aquele excepcionalismo, talvez ele mantenha uma trajetória de crescimento mais próximo do ano anterior. A gente tem também a questão dos efeitos das tarifações. Então, a gente teve ali em abril de 2025 o Liberation Day, que o Trump acabou colocando uma série de tarifações sobre uma grande quantidade de países, depois veio os desdobramentos ali dos meses subsequentes, e a gente entende que esse efeito colocado lá em abril de 2025 vai se desdobrar agora para 2026. A gente já teve um acordo Mercosul e União Europeia, que apesar de já estar vindo numa esteira de pelo menos 10, 15 anos, eu entendo que ele se acelerou por conta ali dos eventos de 2025. A gente tem a própria União Europeia fazendo agora um grande acordo com a Índia, pelo menos se encaminhando a fazer um grande acordo com a Índia. Próprio Canadá, um grande parceiro dos Estados Unidos, fazendo um acordo comercial com a China. Então, o que eu vejo é que os países estão começando a se mexer em acordos mais bilaterais para fugir um pouquinho dessa influência do Trump e dos Estados Unidos. A gente teve a questão da inteligência artificial como um grande drive de crescimento em 2024 e 2025, mas agora, 2026, a gente entende que já tem um certo ceticismo até onde esse grande montante de investimentos em inteligência artificial
pode nos levar, se ele vai gerar os ganhos de produtividade dentro das empresas, se ele vai gerar receita para essas empresas que estão desenvolvendo a parte de inteligência artificial. Então, entendo que começa a ter um leve ruído aí nessa questão. A parte de trajetória de juros. A gente teve também naquele ciclo de pandemia uma redução muito significativa das taxas de juros globais. A partir do momento ali de 23, 24, a gente teve os efeitos tanto da guerra, que aumentaram significativamente preços de algumas commodities de energia, quanto a própria recuperação dos mercados, gerando um pouco mais de inflação. Todo mundo subiu os juros naquele momento, e a partir de 2025 a gente já vê o mundo como um todo cortando os juros. Ainda tem um certo espaço para corte de juros, olhando globalmente em 2026, mas a gente entende que já chegando num ponto de neutralidade, dali não deve ceder mais. Questão da instabilidade geopolítica, assim, é nítido, claro, veio a questão da Venezuela, desdobrando para a parte talvez de Cuba e depois veio a questão de Groenlândia, já estava tendo ruídos lá no Irã, e isso pode se desencadear por alguma coisa até um pouco maior no Oriente Médio, e aí tem ainda aquele possível conflito na Ásia entre Taiwan e China. Então, a gente entende que vai ter vários eventos militares aí acontecendo em 2026. A inflação global em 2026 deve ser ligeiramente menor do que a inflação em 2025. Então, a gente vê preços de commodities vindo bastante para baixo, até a própria possibilidade de entrada de uma produção muito relevante da Venezuela. Hoje produz lá 1 milhão de barris de petróleo e bastante direcionado para 2 ou 3 países. Maior reserva de petróleo do mundo. Naturalmente, isso não vai acontecer no curtíssimo prazo, um aumento significativo, mas se eles passarem a ser um grande produtor, a gente pode ter um efeito de preço de petróleo, barril de petróleo vindo aí, quem sabe, para baixo de $50, e preço de barril de petróleo, ele tem um efeito em cadeia muito significativo, porque praticamente todas as outras mercadorias acabam tendo alguma parcela do preço vindo da questão logística, e o petróleo acaba impactando bastante. Então, inflação em 2026 a gente entende que deva vir um pouco mais baixo do que foi também em 2025, né? Convergindo também, eu acho que para Brasil, né? Acho que Brasil também, tivemos uma surpresa na inflação no ano de 2025, acredito que a gente vai entrar nisso também, e também devemos ter para 2026, né? Seguindo aí as grandes economias do mundo. Um ponto que eu acho legal a gente abordar também, ainda no cenário externo, é a questão do dólar. A gente viu um DXY recuar quase 10% no ano de 2025, vimos muitas moedas se valorizarem, né, frente ao dólar, e sempre tem aquela dúvida do investidor, dos nossos clientes também, né? Para onde vai o dólar? Sabe dizer pra gente, Guilherme? Bom, boa pergunta, né? A gente entende que esse ano o dólar 2026 vai seguir com volatilidade. A gente tem um ponto bastante relevante, que é a indicação do novo presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, e a grande dúvida é se esse novo banqueiro central ele seguirá uma cartilha mais técnica ou ele seguirá uma cartilha um pouco mais política, né? Lembrando aqui, fazendo um paralelo com o Brasil, no final de 2024, a gente teve a indicação do Gabriel Galípolo pelo Lula. Naquele momento de final de 2024, a gente estava elevando juros, até na contramão, meio do restante do mundo. E aí, quando vem a indicação do Galípolo, havia um grande ceticismo se ele continuaria essa trajetória de subida de taxa de juros, dado que toda a cúpula do Partido dos Trabalhadores criticava firmemente o Campos Neto por já ter iniciado esse processo de subida de juros, né? E aí falava, será que o Galípolo ele vai seguir essa questão mais política e não vai aumentar os juros como deveria acontecer, ou ele vai seguir uma parte mais técnica, e de fato ele seguiu uma parte um pouco mais técnica, subiu juros, manteve juros elevados até o momento aqui que a gente está gravando, dia 2 de fevereiro.
A dúvida é se esse indicado lá fora vai seguir esse ponto ou outro, porque a gente sabe que o Trump tem batido reiteradas vezes na tecla de cortar juros, estimular a economia via política monetária, e aí se isso de fato vier a acontecer, ou seja, o novo indicado ele seguir essa parte mais política e cortar juros a qualquer preço, naturalmente gera mais volatilidade e naturalmente gera menos atração para o dólar em 2026. A gente viu também uma demanda pelo dólar enfraquecendo aí ao longo de 2025, até falando aqui do nosso contexto, antes basicamente a pessoa fazer uma conta internacional, abrir uma offshore, era dólares, era basicamente Estados Unidos. Já começou a mudar essa percepção de pô, tem como abrir em euros ou tem como eu aplicar, mesmo que seja nos Estados Unidos, mas em euros. Muita gente falando até do próprio franco suíço como último refúgio nessa parte de moedas. Então a gente entende que vai ter bastante volatilidade. No ano de 2025, o índice dólar ele acabou perdendo quase 9,5% no ano. É uma perda não muito comum, até no nosso histórico aqui a gente puxou os últimos 15 anos, foi a segunda maior perda, 2017 também perdeu na casa dos 10% e agora 2025 perdeu quase 9,5%. O índice dólar, para quem não acompanha, ele é o dólar dividido por uma cesta de moedas. Então tem lá 50% euro, 20% talvez iene, 10% libra, 8%, sei lá, yuan, dólar canadense. É uma cesta de moedas. A ideia de acompanhar o índice dólar é ver se ao longo do tempo o dólar está se valorizando como moeda globalmente ou se o dólar está depreciando. E aí esse ano de 2025 a gente viu que o dólar veio bastante para baixo. Pega um exemplo. No final de 2024, a gente olhava que o nosso real contra o euro e contra o dólar era basicamente o mesmo valor. Hoje o dólar 5,20, o euro praticamente 6,20. Verdade. Então foi o dólar que perdeu bastante valor. Então praticamente vários outros países gravando aí, gestão de patrimônio gravando em podcast, falando que a sua moeda valorizou frente ao dólar. Então na média todas as moedas valorizaram, tenderam a se valorizar frente ao dólar. O real acabou fazendo quase 11,5% frente ao dólar, mas aí eu já posso colocar que talvez 80% da explicação dessa valorização do real frente ao dólar veio da desvalorização do próprio dólar, né? Então, se eu estou comparando aqui que no início do ano de 2025, um dólar valia 6,20 e no final do ano ele valia 5,40, eu posso ter o real ganhando bastante valor, e aí eu não vejo essa perspectiva por aqui, eu posso ver também o dólar perdendo bastante valor. Então, se eu não olho essa métrica do índice dólar, eu não consigo dissecar exatamente o que está acontecendo com o dólar, o que está acontecendo com o nosso real. Então, de fato, o real se valorizou um pouquinho em 2025, até por conta do ponto de partida, que era um ponto bem estressado do final de 2024, mas grande parte desse movimento que a gente viu do dólar vindo para baixo foi o próprio dólar perdendo o valor de mercado, até por conta desse ceticismo, perda de grandes parceiros comerciais, uma demanda menor pelo dólar, um certo ceticismo até na questão de dólar como moeda hegemônica, que eu acho que pelo menos nos próximos 10, 20 anos vai continuar sendo, mas talvez ele vá perdendo, digamos assim, market share das transações globais. Então, o que é feito em dólar talvez vá diminuindo um pouco ao longo do tempo, os próprios bancos centrais utilizando um pouco mais de outras moedas ou commodities para compor reserva, mas ele ainda vai continuar sendo protagonista ao longo dos próximos anos, sem dúvida. Então, essa queda que a gente viu de dólar frente ao real no ano passado não foi nada de Brasil, né? Exatamente. Eu acho que talvez, não vou colocar números exatos, mas talvez lá 80% desse movimento veio da desvalorização do dólar e não da apreciação do próprio real. Então, quando a gente pensa em o que a gente fez de tão certo aí ao longo de 2025 que as coisas melhoraram bastante. Até entrando na questão de bolsa, eu acho que é mais um movimento global do que, de fato, algo muito positivo que a gente tenha feito por aqui.
Ótimo. Então, acho que seguindo aqui no nosso segundo bloco, né, já entramos um pouquinho nesse cenário aqui de Brasil, mas fala um pouquinho pra gente, assim, o que que a Monefica entende que são os pontos mais relevantes para o ano de 2026 na ótica de Brasil? Bom, a gente não tem como falar de 2026 e fugir da questão do ciclo eleitoral, né? Então a gente vai ter eleições presidenciais esse ano. E eu falo o seguinte, diferentemente de outros países em que troca-se o presidente, tem uma certa continuidade das políticas públicas, das instituições, aqui no Brasil as coisas mudam completamente. Então, troca de presidente, eventualmente troca-se tudo, políticas de médio e longo prazo, próprio encaminhamento das instituições. Então, aqui, a relevância da eleição, ela é muito maior que, eventualmente, em outros países. Então, acredito eu que o tema de eleições vai ser preponderantemente, assim, ele vai se sobrepor a alguns dados econômicos. Então, vai ser, talvez, gerar mais impacto no mercado uma pesquisa eleitoral do que talvez a produção industrial do Brasil, como é que o CAGED veio da taxa de desemprego assim ou assado. Então, acho que essas questões, como já aconteceu em outras eleições, de vir um resultado mais de um candidato mais pró-mercado ou contra o mercado, isso acabar se refletindo bastante na precificação dos ativos. A gente tem em 2026 o início da reforma tributária, então tem uma grande expectativa com relação à reforma tributária, se ele vai gerar ganhos de produtividade, se ele vai gerar simplicidade, diminuição de custos das empresas, que eu acredito que isso deva acontecer. Claro, 2026 ainda é um período de testes, mas agora a gente já vai começar a entender um pouco mais dessa dinâmica e começar talvez a precificar um pouquinho melhor até onde pode ir os ganhos dessa reforma tributária. A gente tem uma Selic sendo cortada, então a gente inicia o ano com uma Selic de 15%, para finalizar o ano talvez numa Selic na casa de 12% e 25%. A gente entende que o ciclo de cortes, ele vai começar já agora, como já foi indicado na primeira reunião do ano, agora em março, provavelmente cortes de 0,25, acelera para 0,50 e a gente talvez chega nessa parte de corte de 0,75, ou seja, os cortes do segundo semestre devem ser muito mais intensos do que os cortes do primeiro semestre, pelo menos foi isso que aconteceu em outros ciclos. Se a gente pegar lá o ciclo de 2016, a gente inicia com corte 0,25, acelera para 0,50, depois acelera para 0,75. A gente tem uma desinflação em curso no Brasil. A inflação ano passado já fechou na casa de 4,3%. Imaginava-se que essa inflação fosse mais para casa dos 6% no início do ano, e ela foi sendo cortada gradativamente. Se for pegar os focos ali de 2025, praticamente cada semana que passava caía lá 2 bips da expectativa de inflação. Inclusive, até nesse ponto, me lembro dos teus vídeos semanais. A 10ª semana consecutiva de redução de projeção de inflação. Exatamente, a gente fazia lá na segunda-feira e olhava ali o resultado, essa 16ª semana, recorde de cortes na expectativa de inflação. Surpreendeu bastante gente. Em 2026, a gente já deve ter uma inflação um pouco mais baixa, talvez na casa dos 4%, e a projeção para 2027 já é beirar 3 alto. Lembrando que a meta de inflação do governo ele é de 3%, com 1,5% de banda para cima ou para baixo. Ou seja, se fechar entre 4,5% e 1,5%, ele está dentro das bandas de meta de inflação, ou seja, ano passado ele já fechou dentro das metas. Esse ano provavelmente fecha também dentro das metas. E aí abre um espaço ainda maior para a parte de corte de juros. 2025 a gente já fechou dentro das bandas. 2026 certamente vai fechar dentro das bandas também. Talvez 2027 já começa uma convergência até para o centro da meta, que é o objetivo do Comitê de Política Monetária. A gente teve, em 2025, um fluxo grande de recursos vindo para emergentes, e Brasil acabou se dando bem nesse ciclo de entrada de capitais, até porque México ali teve uma eleição um pouquinho ruim aí recentemente, a gente tem questão da Rússia, obviamente, em guerra, China, assim, não é tão alinhada assim com o Ocidente, então acaba não sendo talvez a primeira opção para o investidor estrangeiro, e aí Brasil, bem ou mal, a gente tem um crescimento econômico,
a gente tem uma democracia, a inflação está controlada, Sim. a gente vai ter um ciclo de corte significativo de juros aí ao longo de 2026, 2027, e talvez ainda entre um governo mais pró-mercado. Então, vários alinhamentos que talvez tenham essa convergência de trazer recursos do investidor estrangeiro, tanto para a parte daquele investimento mais carry trade, que a gente chama que é aquele investimento mais de aproveitar o diferencial de juros, e o diferencial de juros do Brasil está bastante significativo, quanto da parte do investimento mesmo para renda variável, para investimento direto na economia real. Uhum. O calcanhar de Aquiles, que daí eu entendo que a gente vai ter que tocar nesse ponto ao longo de 2026, talvez deveria ser o principal ponto do debate, é a questão fiscal, a questão da trajetória da dívida pública. Hoje, se a gente seguir as coisas da mesma maneira que a gente está fazendo, essa trajetória da dívida ela fica uma trajetória explosiva. Então, no ano seguinte, o meu estoque de dívida é maior, e aí eu tenho encargos de dívida maiores, eventualmente eu tenho taxas de juros maiores, porque esse credor começa a olhar, essa conta começa a se tornar um pouco mais impagável. No ano seguinte eu tenho um estoque de dívida maior ainda, e isso acaba virando uma bola de neve. Então a gente entende que o debate para 2026 deveria ser em torno dessa questão fiscal, o que a gente quer de país daqui para frente, se a gente vai empurrar com a barriga para as próximas gerações, mas eu entendo que, independente de manutenção do governo atual ou a alternância de poder em 2026 e 2027, deve já ter ali uma reforma fiscal para endereçar algumas respostas. Uhum. Não, perfeito. Excelente ponto aí que você colocou. Acho que até falou bastante aí, né, da parte de Brasil, que eu acho que é o que nos interessa bastante, né, dado que, enfim, principalmente com o cenário eleitoral, né. Acho que um ponto que vale a gente entrar é a questão da taxa Selic, né. Muito se fala dessa taxa Selic e de a gente ter a nossa taxa de juro real como uma das maiores aí do mundo, né, que a taxa de juro real, para quem não sabe, é aquela menos a inflação, né, que é de fato garantindo o poder de compra do investidor. Então, é verdade isso? A nossa taxa de juros realmente, a nossa taxa de juros real, aquela acima da inflação, é realmente a maior do mundo? Bom, eu acredito assim, usar como a maior do mundo, deve ter alguns outros países, afinal são 200 países que devem ter taxas de juros reais maiores do que a nossa. Agora, a gente tirar esse universo de 200 países e restringir a países, assim, minimamente desenvolvidos ou grandes economias, aí colocaria que sim, o Brasil deve ter aí, se não a maior, pelo menos uma das top 3 maiores taxas de juros reais. A gente fecha o ano de 2025 com um Selic de 15% e uma inflação ali na casa de 4,3%, ou seja, a gente está falando de 10,5% de juros real. Eu tenho uma colinha aqui que a gente fez algum estudo e passar alguns números só para contextualizar. Se a gente pegar os últimos 20 anos de Brasil, a gente tem uma taxa de juros real média na casa dos 5%, que é o que o mercado entende, mais ou menos esses 5%, com uma taxa neutra de juros para o Brasil, ou seja, uma taxa de juros que não estimula a economia nem desestimula a economia. Hoje a gente está com 10,5%. Pegar alguns países selecionados aqui que a gente pegou, talvez alguns pares mais próximos a gente, internacionais, a gente tem México com uma taxa de juros real na casa dos 5%, África do Sul com taxa de juros real na casa dos 3%, a Indonésia com 2,70%, a Índia com 1,20% e Chile com 1%. Ou seja, na média, esses países emergentes rodando aí com uma taxa real de juros na casa dos 2,6%. E é o ponto que eu acho que é mais relevante, ou tão relevante quanto os 10,5% de juros real, é a dinâmica desses países ao longo desses últimos meses, anos e a do Brasil. Então a gente teve ali, ao longo do 2010, 2000 e até praticamente a pandemia, uma dinâmica em que a gente pagava lá uns 2, 3% de prêmio sobre esses pares emergentes. Ou seja, se eles estavam pagando lá 2%, a gente estava nos 5%. Se eles foram para 4%, a gente subia também, ia mais para casa dos 7%. Quando veio ali a pandemia, todo mundo cortou os juros. Todo mundo literalmente cortaram os juros para reestimular a economia. E a gente estava passando por um momento fiscal bastante positivo, porque a gente tinha iniciado ali
o teto de gastos em 2016, 17 com o Temer, e a gente tinha reduzido drasticamente o nosso déficit nominal, tanto pela parte de primário um pouco mais ajustado, quanto a parte de juros um pouco mais baixo, que permitia a gente ter encargos de dívida um pouco menor. Naquele momento, a gente chegou a pagar prêmio negativo, ou seja, a gente pagava uma taxa de juros real negativa e abaixo dos nossos pares emergentes. Quando começou a andar as economias a partir ali de 2021, 2022, todo mundo teve que começar a virar a chave, começar a botar panos quentes, ou seja, começar a desestimular as economias. E aí todo mundo começou a subir juros real, o Brasil também subiu juros real, passa lá dos 2%, e a gente sobe lá para casa dos 12%, em 2023 ali mais ou menos, 2024. A questão é, 2024, aí todo mundo começou a cortar juros. E a gente também começou a cortar juros. A gente falava que talvez naquele ano fechasse na casa dos 9%. Chegou na metade do ano, a gente teve que dar um cavalo de pau. Então, todas as expectativas que eram de corte se estabilizaram e a gente começou a subir juros no final de 2024. E aí, em 2025, a gente continuou subindo bastante nossos juros. Ali, neste momento, a gente descolou completamente dos nossos pares emergentes. Então, todo mundo estabilizou ali 2023, 2024, começa a fazer um processo de cortes, 2025 acentua esse processo de cortes para reestimular a economia, e o Brasil na ponta completamente oposta. Então, hoje, a gente está operando com quase 8% de juro real acima dos nossos pares emergentes. Então, não é assim comparar com Japão, né? Comparar com Europa, Estados Unidos, é contra os nossos pares emergentes, é contra a Chile aqui do lado, é contra a Indonésia, é contra México. Ou seja, a gente está num momento aí muito descolado da parte de juros do resto do mundo, que naturalmente abre mais espaço para, caso a gente dê uma organizada na questão fiscal, a gente consiga cortar juros de maneira bastante significativa. Não, perfeito. Acho que excelente ponto. Acho que tivemos alguns erros aí no passado, né, que nos levam a termos a Selic que a gente tem hoje, mas acredito que agora a tendência é a gente cada vez mais buscar uma neutralidade, né, nos nossos juros. Partindo aqui para o terceiro bloco, né, entendo que a ideia é falar um pouquinho sobre a performance das principais classes de investimento que principalmente dentro da Monefica a gente acompanha, né? Então, traz pra gente, assim, o que foi bem no ano de 2025, o que não foi tão legal, enfim, também até para o investidor ter um pouquinho de conhecimento sobre isso, por favor. Bom, 2025, grande vencedor foi a parte de renda variável no Brasil, Bolsa Brasileira, mais de 30% de alta, e, assim, contra todos os cenários, né? Porque a gente fecha 2024 com Bolsa Brasileira em queda bastante acentuada, fecha aquele ano na casa dos 10% de queda a Bolsa Brasileira, então pouca gente tinha essa expectativa de 30 e tantos por cento de retorno em 2025. Por conta da correlação bastante alta, imobiliários acabaram indo muito bem também. Então, pegando o IFIX ali como referência, o IFIX também fecha acima dos 20%. A gente não teve ainda, acho que vai impactar um pouquinho mais o IFIX a questão do corte de Selic, então pessoas físicas acabam olhando muito essa questão de yield versus a parte de Selic, mas imobiliário fazendo quase 20%. A gente teve daí pré-fixados indo muito bem, porque no fechamento de 2024, imaginava-se que a taxa Selic no Brasil fosse para casa do 17% e por lá permanecesse por um certo tempo. Então, quando isso não aconteceu, ele chegou nos 15%, travou nos 15%, a gente teve uma marcação a mercado positiva daqueles títulos, ou seja, quem comprou lá na virada do ano de 2024 para 2025, pegou taxas bastante atrativas que já não se encontram no mercado neste momento. Então, a gente teve uma marcação a mercado que jogou para cima e um carrego bastante positivo. Então, tu já estava com uma taxa contratada alta e ainda teve a marcação a mercado. Então, títulos pré-fixados fecharam aí perto da casa dos 18%. A questão dos pós-fixados, o crédito privado atrelado ao CDI, que a gente mede pelo índice de debêntures Ambima CDI, também foi muito bem. Não teve grandes eventos, como aconteceu ali em 2023, que teve evento de Light Americanas, então foi um ano um pouco mais tranquilo para essa parte de crédito privado. Multimercados, que também sofreram bastante nos últimos anos, acabaram performando acima do CDI. E o CDI de 14,3%,
que é o maior CDI talvez dos últimos 20 anos. Em 2016 o CDI fechou em 14%, então 14,3% é recorde aí em pelo menos 15, 20 anos. Na contramão, na parte de baixo do CDI, primeiro, a gente teve títulos indexados à inflação, fechando abaixo do CDI, então pegando o IMAB da Anbima, ele fecha abaixo do CDI. Para a gente, uma surpresa, a gente acreditava bastante nessa classe, a gente não teve um fechamento de curva de juros no decorrer do ano, então se tu pegasse lá dentro de Tesouro Direto, as taxas de juros, IPCA mais 7,8, talvez, de uma NTNB 2035, fechou o ano perto ali dos 7,5, 7,8 também. Então, praticamente nenhum fechamento de curva de juros. E o carrego acabou sendo ruim, porque tu tinha, na expectativa, uma inflação na casa dos 6, ela vira praticamente 4%, então teu carrego acaba sendo prejudicado e tu não teve uma marcação a mercado para jogar para cima. E aí entendo que para os próximos anos, acho que a gente vai entrar no detalhe um pouco mais à frente na questão de alocação, isso deva mudar. E na parte daí mais inferior da curva, a gente teve títulos ligados à parte internacional, e aí medidos em reais, né? Então, naturalmente, a Bolsa Americana deve ter fechado 16, 17% em 2025, mas o investidor brasileiro que olha a conta dele aqui em reais, ele vê também uma desvalorização da moeda de 11,5%. Então, essa alocação, por exemplo, num ETF VVB11, ele deve ter feito aí 4, 5%, porque ele ganha lá o 16, 17 e perde 11, 12 na parte da desvalorização da moeda. Mesma coisa da renda fixa. A renda fixa lá fora foi bem, 5, 6%, mas com 11,5% de queda da moeda, ele acaba ficando bastante ruim. Então, assim, investimentos internacionais que foram feitos de maneira redeada, então tem fundos de investimento redeado, tem ETF do próprio Itaú, que ele é redeado, negociado dentro da bolsa, ou seja, que ele vai entregar o retorno do investidor do ativo lá fora, mais o diferencial de juros, esses ativos tiveram uma performance muito atrativa. Talvez um investimento em bolsa americana redeada, ele deve ter performado ali talvez uns 27, 30%. Então, foi uma excelente alternativa de investimento. Sim. Perfeito. E eu acho que para finalizar aí o nosso bate-papo, aí seguindo para o final, a gente não pode deixar de falar aí de expectativas para 2026. O que não pode ficar fora da carteira do investidor nesse ano, na tua visão? Bom, assim, a gente sempre coloca o ponto de analisar investidor por investidor, questão patrimonial, questão de perfil de risco. Então, por exemplo, uma pessoa que viaja bastante, já tem um capital bastante elevado, tem um capital imobiliário no Brasil relevante, esse cara deveria buscar na parte de alocação de investimentos financeiros uma parte mais internacional, uma parte mais moeda forte. Assim, a gente brinca que o imóvel não tem pé, né? Então eu não posso tirar ele daqui e mandar ele para fora. Se eventualmente a gente tiver uma eleição mais negativa no Brasil, uma deterioração das contas públicas aqui no Brasil, o imóvel acaba sofrendo até por via cambial, de perda de valor da nossa moeda e, naturalmente, perda de valor daquele imóvel. Então, esse investidor, ele tem que gradativamente comprar dólar, apesar de que, ou o dólar, o euro, ou outra moeda forte, apesar de que a gente achar que tem espaço ainda mais para a nossa moeda andar, dado o cenário que a gente viveu em anos anteriores ali de perda bastante significativa do real. Então, acredito eu que o investidor deve comprar um pouco mais de moeda forte, o que a gente brinca aqui, que a gente não tem urgência para comprar, então não é aquele negócio, compra a qualquer preço, compra a qualquer custo. Sim. Não, bateu ali 5,18 agora esses dias, compra um pouquinho mais, vai comprando isso e fazendo preço médio. Se o dólar for para 4,80, 4,50, fez um preço médio lá de 4,90 e tá tudo bem. Agora, ele foi para casa dos R$6, tu foi comprando, fez um preço médio um pouco mais baixo ali também e ganhou um pouco de dinheiro. E lembrando que os ativos aí, real e os ativos domésticos, principalmente bolsa, eles são muito descorrelacionados, como aconteceu também no ano passado. Dólar fez ali menos 11%, bolsa 30%. 2024, o oposto, bolsa menos 10% e dólar 27%, 30%. Então, ter os dois ativos dentro da mesma carteira acaba suavizando esses movimentos.
A parte comentei lá anteriormente, né? Parte de ativos indexados à inflação, eles sofreram bastante ali ao longo de 2025, uma surpresa negativa, a gente aposta bastante na classe. Eu gosto de fazer um paralelo, né? A história rima. Em 2016, a gente estava também com taxas de juros reais mais ou menos nesses patamares que a gente está hoje. Em 2026 foi o início do ciclo de corte de juros de Selic. Selic passa de 14,25, deve fechar o ano ali na casa de 13,5, então foram cortes pequenos de 0,25 naquele segundo semestre de 2016, mas o suficiente para o mercado, essa parte de juros real, começar a fechar. Se a gente pegar o ciclo ali de 2016, 17, 18, 19, aqueles 4 anos subsequentes ao início do ciclo de corte de juros, essa taxa, esse título indexado à inflação medido pelo IMAB, ele deve performar ali 18% ao ano. Então, uma taxa assim, bastante atrativa para o investidor. Lembrando que esse título, se ele levado até o vencimento, tu garante aquela taxa real de juros, né, pactuada. Então, comprar um título hoje para 5, aí pegando prazos médios ali, vértices intermediários, não pegar 2055, bastante volatilidade, também não pegar ali prazo muito curto, mas pega um prazo ali 2035, talvez 2040, esse título aí vai te dar hoje inflação mais 7,5%. Se a gente pegar a trajetória hoje de juros, fala-se de Selic para casa dos 9% daqui 2, 3 anos. Pô, se eu tenho um título na mão que me dá inflação mais 7,5% com Selic de 9%, pô, vai ser um título muito quente aí na mão. Com certeza. E que naturalmente não dá para esperar para comprar. Se de fato a gente tiver um ciclo de corte de juros, uma pequena organização fiscal, e a gente começar a convergir para os nossos pares emergentes, pagar 3% de prêmio, a gente deveria ir para uma taxa real de juros ali na casa dos 5%. Ou seja, quem comprar nessa casa dos 7,5% de juros real, ele vai ter um prêmio bem significativo, que ele pode carregar isso até o vencimento e surfar esse momento durante 10, 15 anos, ou ele pode antecipar os ganhos para uma marcação a mercado e realizar daqui 1, 2, 3 anos com um ágio bastante substancial. Eu acho que até só complementando, que foi até o que a gente viu, né, lá no governo também ali do Bolsonaro, né? Então, exatamente. A gente viu isso acontecer na prática, né? Quem comprou títulos ali teve vários ciclos ali, né? Eu acho, assim, não temos bola de cristal aqui, não é nosso objetivo tentar prever grandes coisas, mas se a gente pegar essa taxa de juros real, nessa casa de 7, 8%, ele teve pouquíssimas vezes, pelo menos nos últimos 20 anos de Brasil, pouquíssimas vezes ele chegou nesse patamar. Pode chegar agora e ir para casa de 9, 10? Pode. Assim, não aconteceu em outras oportunidades. Então, o mais provável, talvez, é que ele convirja para casa, talvez, dos 5% de juro real. Que até é a nossa média. E não tem como um país sobreviver muito tempo pagando 7, 8% de taxa de juros real. Ou o país quebra, a gente vai lá e isso daí vai lá para cima, ou o país volta para a normalidade. Uma taxa de juros o governo pagando inflação mais 7,5%, essa dívida acaba sendo completamente explosiva, né? Porque o teu crescimento econômico para manter uma trajetória, uma relação dívida-PIB estável, o país tem que crescer a taxas chinesas de PIB. Como naturalmente isso não vai acontecer, se ele continuar pagando esse 7,5% de juro real, em algum momento essa conta vai explodir. Então, acredito eu que voltar para casa dos 5% deve mais ou menos ser o cenário aí para os próximos anos. Investidor comprar essas taxas mais na casa dos 7,5%, que é o que paga hoje mais ou menos, ele vai surfar um bom momento daqui para frente, então deveria ter na carteira de investimentos. E a classe pós-fixada também ainda é interessante? Eu acho bastante oportuno, especialmente para investidores, pessoas físicas, aproveitando a parte dos ativos isentos. A gente teve no final do ano passado uma abertura dessas taxas de juros, então aqueles títulos atrelados ao CDI, debêntures atrelados ao CDI ou outros títulos isentos atrelados ao CDI, sofreu lá no final de 2025, mas agora em 2026 já pegou um bom momento e já começou a surfar um momento bom. Então eu entendo que taxa de juros no Brasil vai continuar longa, vai continuar alta, talvez não vai ficar nesses 15%, mas se tiver 10, 12%, com uma inflação de 4%, ainda é bastante atrativa. Sim. E buscando essa parte de
de ativos isentos, melhor ainda. Eu não iria, talvez, para um crédito de mais high yield, né? Um crédito piorado, assim. A gente está com uma taxa de juros de 15%, então empresas ainda sofrendo algumas coisas, a gente tem questão de eleição, que pode piorar ainda mais as coisas, então não é o momento, talvez, de correr riscos extremos nessa parte de crédito, mas a classe de pós-fixado, títulos isentos, eu acredito que ainda tem um espaço aí para andar, uma taxa atrativa. Perfeito. Então, acho que a ideia da nossa conversa era essa hoje. Acho que um ponto que eu gosto de colocar, né? Independentemente de cenário econômico, a Monefica vai estar do teu lado. Então, aqui com os clientes, porque se vir uma eleição mais pró-mercado ou uma contra-mercado, a gente vai ter os melhores ativos dentro do teu perfil de investimento para poder te ajudar nesse cenário. Então, acho que a Monefica está aí para isso, né? Para ajudar os nossos clientes, para que a gente consiga oferir os melhores retornos dentro, né, da segurança, que acho que é um ponto principal, dentro do perfil de investimento ali do nosso cliente. E acho que a ideia era essa, assim, trazer um pouquinho essa conversa, né, Guilherme? Não sei se queres colocar mais algum ponto. A gente tem uma apresentação que a gente fez para clientes aqui de início de ano e acho que dá para disponibilizar para todo mundo, colocar um link aqui, seja no Spotify, na descrição, seja no YouTube, ali nos comentários, para quem quiser acessar e visualizar essas informações, é disponível para todo mundo e a gente também se coloca aí à disposição para conversar, para bater papo, para entender a situação patrimonial de cada um e passar quais seriam as nossas sugestões, tanto dessa parte de investimentos, mas estratégia como um todo. A gente teve questão tributária acontecendo no final do ano passado, tributação sobre dividendos, reforma sobre consumo, teve reforma de offshore em 2023, então tem várias searas que a gente pode atuar também e a gente pode conversar com o cliente e fazer uma avaliação dessa parte patrimonial. Perfeito. Então, se você que nos assistiu até agora ou nos ouviu, né, puder compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, que ajuda muito aqui a gente a crescer cada vez mais a nossa comunidade e incentivar a gente produzir esse tipo de conteúdo que a gente gosta bastante. Então, muito obrigada e até a próxima.